Neste vídeo nós vamos estar vendo sobre como lidar com problemas durante uma reunião. Então, durante uma reunião do pequeno grupo de audição, muitas vezes nós vamos ter alguns tipos de situações e é importante nós estarmos preparados para lidar com essas situações. A primeira situação é quando tem num grupo um indivíduo que a gente chama de indivíduo dominante. Sabe aquele falador, aquele que fica falando o tempo todo, que quer dominar a conversa? É sobre ele que nós vamos falar um pouquinho. Então, uma das situações mais perturbadoras numa reunião é quando nós temos uma pessoa como essa, uma pessoa que fala o tempo todo, que está sempre na frente, sempre querendo expor a sua opinião e não deixa os outros falarem, né? Ele quer dar todas as respostas, ele praticamente domina a reunião e fala a maior parte do tempo. Então, esses são chamados indivíduos dominantes. Eles sempre se antecipam em responder as perguntas, eles acabam monopolizando, até mesmo deixando a reunião um pouco chata e pesada. E pessoas com personalidade assim, elas podem às vezes deixar a reunião um tanto pesada e chata. Como é que nós vamos lidar então com esses indivíduos chamados dominantes? O que fazer? Primeira dica aí é que a gente deve redirecionar as perguntas. Mesmo que esse indivíduo ele se antecipe ao responder uma pergunta feita para as pessoas, você pega aquela mesma pergunta e faz a pergunta novamente ou para o grupo ou para uma outra pessoa. Então você está redirecionando as perguntas, permitindo assim então a participação de outras pessoas naquele assunto ali. Você diz assim: eu quero saber qual é a opinião de fulano de tal, né, sobre esse assunto. Você nomeia uma pessoa, ou após esse dominante falante responder uma pergunta que foi feita para todo mundo, você diz assim: o que os demais pensam? Qual a opinião dos demais? Então você traz assim os outros para a participação e não deixa ele sozinho falar. Tá? Uma outra dica, quando você percebe que esse indivíduo está sempre se antecipando às respostas, às perguntas, aos comentários, o que você deve fazer? Chamar as pessoas pelo nome. Então, antes de fazer as perguntas, você já diz o nome da pessoa que você está se referindo àquela pergunta. Então, chama a pessoa pelo nome, deixando claro assim o seu desejo de permitir que outras pessoas participem, dê a sua opinião, dando assim a oportunidade de cada um de participar, de responder. Porque se você simplesmente deixar a pergunta no ar, certamente esse indivíduo dominante vai responder essa pergunta e vai controlar a reunião falando o tempo todo, tá bom? Agora, segundo tipo de coisa que nós devemos estar preparados para lidar durante uma reunião, um tipo de problema, é quando nós temos ali naquela reunião as pessoas que dão, sabe, aquelas contribuições erradas, aquelas respostas que não tem nada a ver, parece que elas estão errando o alvo, ou não entenderam bem a pergunta, ou não perceberam qual que é a resposta. Sabe quando você percebe que alguém logicamente chegou a uma conclusão que era óbvia, mas ele não entendeu o assunto? Então, veja bem, primeira dica do que não fazer: não deve ser você que na hora já vai pegar e dizer, está errado, não é assim. Então não deve ser o líder que deve corrigir inicialmente. Bom, se não é você que vai corrigir, vai deixar aquela resposta errada no ar? Não. Vamos ver então o que fazer quando acontece uma situação dessa. Primeiro, você permita que as pessoas falem sobre o assunto. Convide outras pessoas para compartilhar outras respostas possíveis. Você pode dizer assim: alguém mais gostaria de falar sobre esse assunto? Alguém mais gostaria de emitir uma opinião? Os demais concordam com essa opinião ou gostariam de emitir uma outra opinião? Então, o que você vai fazer? Você vai deixar o outro participante responder também. Por quê? É porque o outro participante ele vai aceitar melhor uma correção ou uma opinião diferente do que o próprio líder, que quando o líder fala, logo parece: você está errado, o líder está certo, e aí parece que meio que um puxão de orelha. Não, você pode recolocar a pergunta então em outras palavras e deixar que outras pessoas então participem daquela momento de compartilhamento, né, de entender o que foi ouvido. Então, o que o líder deve fazer? Ele deve refazer a pergunta, recoloca a pergunta, reformula a mesma pergunta para o grupo, para que, e de preferência para uma pessoa que você tenha confiança e
e já saiba que ela entende um pouco mais do assunto e vai dar a resposta que é a mais esperada, né? Aquela, não a correta, mas a natural sobre aquele assunto que está sendo tratado ali, sobre o que foi dito. Né? Uma pessoa de confiança, você diz para ela o que você pensa disso. Então faz aquela pergunta novamente para aquela outra pessoa. Porque talvez aquela pergunta que você fez tenha sido mal compreendida e a pessoa errou porque ela não entendeu bem. E às vezes agora outra pessoa respondendo, ela vai poder esclarecer e entender melhor. Então, às vezes o líder também poderá fazer a mesma pessoa uma outra pergunta. E, e essa outra pergunta, o que ela vai fazer? Ela vai levar a pessoa a descobrir que aquela conclusão anterior estava errada. Se você não consegue fazer com que o grupo entenda o assunto, você pode também usar uma ilustração para esclarecer a pergunta ou para responder clarear aquela ideia, mas não tente forçar a resposta. E outra coisa, nós nunca devemos incluir aquela resposta errada no resumo final que nós demos do que aprendemos durante aquele período ali. Então não reforce o erro, esquece, deixe ele passar de lado, não faça nenhum estardalhaço, não repreenda a pessoa, apenas deixe que o próprio grupo ele vai se corrigindo, tá bom? Uma outra situação que acontece durante a reunião de um grupo, que pode vir a acontecer, é quando há uma certa discordância ou contenda. Então, durante a reunião, você percebe que está havendo uma brigazinha, ou então alguém está inquieto, meneando a cabeça e sem concordar com o que as pessoas estão compartilhando. O que você deve fazer quando você nota que alguém discorda? Às vezes pela sua expressão facial, né? Às vezes pela sua maneira de estar olhando a situação. Você deve fazer o quê? Em primeiro lugar, você deve pedir para essa pessoa que ela dê a sua opinião. Então, não ignore aquela pessoa que está discordando, aquela pessoa que está dando uma resposta negativa, mostrando que não está gostando ou não está concordando. Ou então você deve sugerir que, se alguém tem alguma dificuldade com aquilo que foi ouvido, que ele pode compartilhar com o grupo aquilo que ele está pensando, para que o grupo possa se inteirar e ajudar. Então encare o problema, não deixe a coisa passar também desapercebida. Uma outra coisa que também acontece quando existem contendas no grupo, ou seja, quando pessoas estão tendo opiniões diversas e conflituosas sobre o mesmo tema, uma excelente maneira de acalmar um pouco, né, essa conversa acalorada ali é fazer com que o grupo dê uma resposta em círculo. O que é isso? Você faz uma pergunta e cada membro do grupo vai responder aquela pergunta, um de cada vez. E outra coisa, ninguém pode atropelar o outro ou responder duas vezes enquanto todos não tiverem falado, expressado opinião. Isso então permite que as emoções se esfriem, que a contenda se acalme e que nós possamos então entrar numa concordância. Agora, se somente duas pessoas estão ali discordando seriamente e continuamente, você deve combinar discutir o assunto com elas mais tarde. Não deixe o grupo todo ficar no mesmo tema muito tempo. Às vezes só o grupo está em harmonia, mas tem duas pessoas que estão se debatendo ali. Então você chama essas pessoas, depois da reunião nós vamos continuar, nós três, batendo um papo sobre esse tema, tá bom? Porque problemas como discordâncias e contendas, geralmente eles são encontrados em grupos que contenham pessoas novas convertidas, neófitos na fé, ou incrédulos, ou mesmo crentes carnais, né, como são chamados aqueles que não se desenvolveram na sua maturidade. Então, grupos com membros que estão crescendo espiritualmente e avançando em discipulado, raramente terão esse tipo de problema, tá bom? Agora é bom você saber lidar com indivíduos dominantes, com respostas erradas, com situações conflituosas dentro do grupo. E também com o silêncio, que é uma outra coisa que às vezes acontece, nós temos que saber lidar com o silêncio. Quando é um silêncio breve, é porque as pessoas estão pensando, não fique angustiado. Agora, já um silêncio prolongado, isso pode indicar que você tem que reformular a pergunta. Nós queremos ver agora alguns métodos de fazer perguntas que deverão ser usados por você, pelo líder. E uma das melhores maneiras de conseguir um envolvimento, a
participação das pessoas durante a reunião é fazer perguntas. Então vamos ver alguns métodos de fazer perguntas. Como fazer boas perguntas que gerem participação. Primeira dica é seja informal. Você deve ser informal na maneira de você conduzir a reunião. Você não é um professor e as pessoas ali não são alunos e você não está fazendo ali uma prova de vestibular com perguntas e respostas e únicas respostas certas, A, B, C ou D. Não é isso, né? O líder deve criar uma atmosfera de abertura, uma atmosfera de participação, uma atmosfera de liberdade, até mesmo pela maneira como ele faz as perguntas. Por isso o líder ele deve estar familiarizado com os capítulos, com o conteúdo que estão sendo ouvidos durante aquela reunião do grupo, para que eles possam ser capazes de fazer perguntas de maneiras bem natural, perguntas que estimulem a participação, estimulem os ouvintes a pensar e a interagir. Então seja informal no grupo. A segunda dica de fazer perguntas é que você deve ser incentivador. O que é ser um incentivador? É assim, valorizar as participações. Então você deve elogiar os participantes quando eles responderem as perguntas. Deve esperar as respostas, não deve dar as respostas prontas, deve esperar a participação e incentivar as participações elogiando, né? E dando outra dica aí para fazer perguntas é você também dar oportunidade. Perceba, preste atenção para que cada um participe. Se tiver alguém que está sem falar, dê um versículo para ele ler, faça uma pergunta simples para ele responder. Permita que todos participem do grupo. Isso vai ajudar a um clima bom. E também estabeleça um equilíbrio. O que é estabelecer um equilíbrio? Você tem que estabelecer um equilíbrio entre ouvir aqueles voluntários que gostam de falar, que se antecipam a responder as perguntas, e você deve estimular aquelas pessoas que não estão respondendo as perguntas a participarem. Então, permita que as pessoas mais tímidas participem também, principalmente lendo algumas passagens bíblicas, que às vezes podem conter dicas para as respostas sobre o assunto que está sendo conversado ali, para que elas gradativamente comecem a se envolver, né, na reunião, na contribuição dela para a reunião. Outra dica que você deve ter nesse tempo de fazer perguntas é ser paciente. O que significa ser paciente? Não é pai bola. As pessoas precisam de um tempinho para pensar, para raciocinar, antes de responder. Então, não exija que o grupo seja tão ágil ao participar. Há um clima natural onde às vezes haverá um pequeno silêncio para que as pessoas pensem, leiam o texto, puxem na memória o que foi falado. Então, às vezes, existe um pequeno período de silêncio entre a participação das pessoas, o envolvimento delas, e entre a pergunta que nós vamos fazer ou a oportunidade que nós vamos dar das pessoas falar. Então, permita esse tempo para que os participantes reflitam, que não seja um tempo prolongado. E outra dica é use sempre perguntas exploradoras, tanto para assegurar o entendimento básico dos capítulos que foram ouvidos naquele dia ali, como para captar o significado mais profundo, né? Por exemplo, exemplos básicos de perguntas exploradoras. O que o material está dizendo? O que nós ouvimos? Nós ouvimos sobre o batismo de Jesus, ouvimos sobre a tentação de Jesus, ouvimos sobre isso e isso. Então, ali você está observando o que foi falado durante aqueles capítulos de audição. Uma outra pergunta exploradora é... Vamos lá, aqui é o slide. Eu preparei aqui um slide para ajudar. Observação. O que o material está dizendo? Depois, o que isso significa? É uma pergunta exploradora que leva a pessoa a interpretar aquilo que está sendo falado, ou seja, o que ele quis dizer, não o que ele disse, mas o que ele quis dizer quando se referiu, quando falou sobre isso. E a terceira pergunta exploradora é a aplicação, ou seja, como é que isso se aplica à minha vida, o que isso tem a ver com os dias de hoje. Então é muito importante nós estarmos sempre atentos a fazer perguntas exploradores. Então são algumas dicas aí que nós temos sobre lidando com os problemas durante o grupo de audição de grupo. Agora, dicas finais para encerrar. Peça um membro silencioso para resumir o que já foi conversado na reunião.
né, os pontos principais. Isso ajuda ele a participar. Ele já ouviu, ele está ali, então ele pode lembrar de algumas coisas. Anote as contribuições. Se você tiver ali um caderninho e anotar algumas, fulano de tal falou isso, você anota ali, porque no final, quando você for resumir as contribuições, você pode dizer, vamos só resumindo aqui algumas coisas que nós já vimos até agora, que aprendemos hoje, né? E nesse momento é muito importante você reconhecer nominalmente quem fez a contribuição. Você diz assim, por exemplo, como o Luiz falou, José e Maria foram para Belém para que se cumprissem as escrituras sobre o local do nascimento de Jesus. Ao fazer isso, você incentiva aquela pessoa a continuar contribuindo, porque você está atribuindo crédito a ela, aquela participação. Isso é muito interessante também. Dirija perguntas fáceis para os membros silenciosos, para envolver eles na conversa. Não monopolize a conversa. Lembre-se que você não é um palestrante, não é um professor, não fale o tempo todo, não é uma palestra, é apenas você é um líder que quer fazer um grupo participar. Então não monopolize a conversa. Não expresse a sua opinião quando você pode extrair a opinião do grupo. É muito melhor. Essa é a diferença entre o líder de grupo e um professor ou um conferencista. O professor expõe a aula, o conferencista expõe o conteúdo da sua palestra, mas o líder do grupo faz com que as pessoas extraiam as preciosas lições por elas mesmas, tá bom? Então, quando você fizer isso, realmente você será um líder de excelência. Mantenha a conversa na primeira pessoa. Ou seja, eu, em vez de pregar um sermão, você, falar na terceira pessoa, sempre assim, nós, eu, se inclua. Né? E uma dica fundamental, comece e termine na hora combinada. Tá? Se o pessoal quiser depois ficar comendo, bater um papo, comendo, conversando, tudo bem. Mas você deve ter uma disciplina para começar e terminar a reunião. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.